Todo mundo sabe que eu vivo aqui nos Estados Unidos desde 2022, eu fico entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente mexe com setor imobiliário aqui, sabe? Nós temos gravadora, inclusive eu estou começando a gravar agora no próximo mês, doutor Cláudio, 12 músicas em espanhol. Então, assim, é uma série de trabalhos. Aí fala, o Gustavo fugiu. Como é que o Gustavo fugiu, gente? O Gustavo precisa disso, não. Eu não, jamais vou fugir das minhas responsabilidades. Da justiça, apesar de achar isso tudo uma loucura, tudo é uma grande teoria, tudo isso. É impressionante como distorcem os fatos. Agora, eu acho que, sinceramente, é um tempo difícil, né? Quer concluir, David? Qual foi a sua interpretação do teor também? Tem, inclusive, outro vídeo que a gente vai trazer aqui, mas bola é sua. Isso, não, tem vários vídeos, né? A gente separou alguns trechos, os principais, esclarecendo esses pontos. Ele fala também sobre a questão da aeronave que foi vendida, depois houve o destrato comercial, disse que é uma questão da ANAC, que a aeronave deu problema, por isso que o dinheiro foi devolvido, mas a investigação traz que o trato e o destrato foram no mesmo dia, os documentos comprovam isso. Mas ele trouxe outros documentos dizendo que foi no intervalo de 5 meses, que houve um problema no motor, a empresa dele tinha vendido para um dos donos da Vaidbet, né, o Rocha Neto, e depois foi apresentado, então, constatado esse problema no motor, e aí houve o destrato, só que no intervalo de 5 meses, e não como mostra a investigação, que foi no mesmo dia. Eu queria te acionar aqui já, Pepe. Todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que são tempos difíceis para quem quer defender o direito no Brasil. Mas eu acho que, sinceramente, a postura adotada por Gustavo Lima nesse pronunciamento, nessa live, toda a defesa dele, tentando se ater a tecnicidades, tentando falar de fundamentos legais, se revestir da proteção legal que todos nós somos conferidos, eu acho que, sinceramente, não é a postura normalmente adotada por quem tem culpa no cartório. O que você acha? Certamente, Marinho. Quando você vê, por exemplo, Gustavo Lima via público e se defender, né, é uma postura diferente com quem tem algum tipo de culpa no cartório. E tem um ponto que eu acho interessante sobre isso, né? É difícil no mundo moderno, né, porque você tem a propagação de notícias pela internet de uma forma tão rápida, né, você não ficar à mercê do tribunal da internet, né? Infelizmente, as pessoas já julgam, são juízes, nós temos 200 milhões de juízes na rede social. Então, Gustavo Lima está sendo criticado por 200 milhões de juízes. Não 200 milhões, porque o Gustavo Lima é uma pessoa que é um ídolo que é reconhecido por muitas pessoas, mas pelo menos 50 milhões de juízes nós temos na internet querendo já condenar o Gustavo Lima. É bom lembrar 2 pontos, queria colocar aqui. O primeiro ponto, que quando você pega o documento divulgado das investigações, eu ficaria tão revoltado com o Gustavo Lima. Primeiro, que a polícia teria supostamente pautado que Gustavo Lima seria CEO, dono da Vaidbet, por conta de uma conversa do presidente do Corinthians, que se referiu a ele como presidente, né? Ou seja, olha o ponto e o nível da investigação que chega aqui para nós da imprensa. Não dá para levar a sério uma investigação como essa, como prova que o cara é presidente de um diálogo desconectado e descontextualizado do CEO do Corinthians. E outro ponto para terminar, Marinho, né? Não dá para você colocar o cara como suspeito e o cara como condenado somente por questões de datas de contrato, de distrato, data de contrato feito de compra e venda de avião. A prova tem que ser muito mais robusta e mais profunda. Não dá. Quero ouvir Mano, quero ouvir Paloma, quero ouvir Mota e assim o faremos, mas sem antes, claro, David, tem mais detalhes do caso. Não, esse trecho que o PP citou, ele até falou, né, sobre essa questão do envolvimento dele com a Vaidbet. Acho que a gente tem aí a imagem pra gente exibir e a fala do Gustavo Lima. Vou pedir pro pessoal da nossa produção colocar. Põe na tela. Eu sou garoto propaganda da Vaidbet, tem um contrato com prestação de serviço para a Vaidbet. E nesse contrato, acho que foi celebrado nos últimos meses, né, a negociação de 25% de uma possível venda da marca, ok? Eu não sou o dono da marca, eu não tenho a caneta, entendeu? Eu sou um funcionário. A justiça, claro, tem que seguir o seu próprio curso, mas, Mota, eu tenho certeza que você vai ter uma opinião contundente sobre... eu acho que o que esse caso vem revelando, que é mais ou menos... Eu acho que beira o surrealismo o fato que fofoca está virando motivo de indiciamento. Que indo ao encontro do que o PP trouxe aqui, o que a gente está diante é mais ou menos algo como assim, um conselheiro do Corinthians disse para o presidente que tinha uma ligação com o Gustavo Lima, que disse para o Kiko, que disse para a mãe dele, e, enfim, a gente fica diante dessa situação. Como é que você está vendo isso?
É exatamente isso, Marinho. Eu conversei com alguns amigos juristas que me explicaram o seguinte: o indiciamento significa apenas que a polícia encontrou indícios de que a pessoa investigada teria cometido crimes. A polícia agora encaminha esses indícios para o Ministério Público. O Ministério Público resolve se a pessoa será ou não denunciada ao Judiciário. Se for denunciada, cabe ao Judiciário examinar de novo todas as evidências e decidir, julgar se a pessoa é ou não culpada. Mas, para quem é figura pública, muitas vezes uma parte da mídia pula todas essas etapas, né? E age como se a pessoa já tivesse sido condenada. A própria forma com a qual a pessoa é exposta já equivale a uma condenação, muitas vezes trazendo prejuízos morais e financeiros irreparáveis. E, curiosamente, isso frequentemente acontece quando a pessoa está do lado errado do espectro político. O que sempre me impressiona nesses casos é como as informações sobre essas investigações vazam para a mídia, quase sempre para os mesmos veículos. É vazamento demais. Para que fique claro aqui, a expressão presente grego se refere a algum presente ou alguma dádiva que foi dada para alguém que acaba se provando um grande prejuízo no final das contas. E acho que realmente chega a ser uma daquelas enormes ironias do destino, que tudo isso, talvez o estopim desse caso todo, tenha acontecido no meio de um belo catamarã ali no mar Mediterrâneo. Mas enfim, Paulo, o que você está achando? Olha, infelizmente, algumas autoridades policiais, promotores, juízes, procuram os holofotes. Então, quando você denuncia uma pessoa que tem o nível de reconhecimento da população brasileira, causa um estrago tremendo na vida dessa pessoa. As pessoas falam, a justiça é para todos. Realmente, a justiça é para todos, é igual para todos. Mas os juízes, delegados, promotores, ao oferecer uma denúncia, tem que ter muita responsabilidade. Não dá para você fazer um indiciamento com base numa conversa que teve o presidente do Corinthians com outra pessoa falando que ele é o dono. Então, quer dizer que se alguém lá na frente falar que eu sou traficante, eu vou ser denunciado por tráfico de drogas sem nenhum tipo de prova? O PP está certo quando ele fala em provas robustas. Não tem prova robusta, tem provas frágeis. Aliás, não são nem provas, talvez não sejam nem indício. Por isso, essas autoridades, eu já fui delegado, aliás, ainda só estou licenciado, tem que ter muita responsabilidade para indiciar alguém, o promotor para denunciar. E o juiz, principalmente o juiz, para sentenciar. O juiz não tem que colocar, olha, ele é rico, ele não está acima da lei, ele está fazendo um juízo pessoal. Ele tem que se ater aos fatos e à lei. Até porque, meu caro Mano Ferreira, a gente tem um longo rastro recente, na nossa história recente, de pouco apreço pelo rito legal, que acaba gerando um avalanche de anulações e pessoas que, de fato, poderiam ter alguma culpa, acabam ficando aí ao seu bel prazer e livres da justiça. Você acha que esse pode ser um caso nessa linha? Ou você está mais na linha de que, não, isso tudo é fumaça e nada se sustenta? Não, a gente precisa ver, né? Tem alguns dos indícios me soam estranho. Por exemplo, como o fracionamento do recebimento de 8 milhões, supostamente em 18 notas fiscais emitidas no mesmo dia. Isso me soa estranho, porque você está prestando serviço para uma única empresa, está emitindo as notas no mesmo dia e está fracionando em 18 notas. Isso a polícia apontou como indícios de possível tentativa de, com fracionamento, ficar abaixo do radar da Receita Federal para evitar fiscalização. Nota fiscal, mano. Não, mas o COAF também está... Estou trazendo o ponto que a polícia trouxe. Isso soa estranho? Para mim, soa estranho. Mas eu não sou um especialista no mercado de anúncio em bets, assim, eu não sei como que funcionam as práticas desse mercado. Por que esse fracionamento em 18 notas? Não sei, é o tipo de coisa que precisa ser explicado no processo. Foi algo para burlar uma fiscalização? Foi algo para um planejamento tributário, para pagar menos impostos? Não sei. É algo que precisa estar com outro conjunto de elementos para configurar um rumo ou outro. O que me preocupa nessa história é que quando a gente traz as instituições jogando fumaça sem ter fogo, a gente acaba muitas vezes aumentando a desconfiança da população
com a eficiência do nosso sistema de justiça. Então, a gente precisa que a polícia e o Ministério Público tenham responsabilidade antes de trazer a público casos como esse que repercutem tanto. Eu proponho aqui, para trazer mais ingredientes para a discussão, David, acho que a gente tem mais uma sonora aqui do próprio Gustavo Lima. Vamos ouvir do homem, vamos ouvir da fonte, do próprio tentando tirar o corpo, dizendo que não fugiu das suas responsabilidades junto à justiça. É por aí? Na live de ontem ele destacou que levou sim a família, ele esteve, né, no rodeio de Jaguariúna, fez o show por lá, depois esteve no Rock in Rio e na sequência foi para os Estados Unidos. Ele disse que desde 2022 ele tem, né, morado nos Estados Unidos, tem negócios por lá, mas em um momento da live, eu até destaquei isso, vou fazer uma propaganda aqui para o nosso site, no jovempan.com.br, lá tem várias análises, eu fiz essa análise desse trecho da fala dele, dizendo justamente isso, que ele ficou com receio, sim, de ser preso quando foi expedido o mandado de prisão contra ele. Por isso ele levou a família para os Estados Unidos por esse receio de ser detido. Impulso. Mas ele disse que não, que realmente vai sempre para os Estados Unidos desde 2022. E a gente tem esse trecho, então, para exibir para o pessoal. Vamos lá. Todo mundo sabe que eu vivo aqui nos Estados Unidos. Desde 2022 eu fico entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente mexe com setor imobiliário aqui, sabe? Nós temos gravador, inclusive eu estou começando a gravar agora no próximo mês, doutor Cláudio, 12 músicas em espanhol. Então, assim, é uma série de trabalhos. Aí fala, o Gustavo fugiu. Como é que o Gustavo fugiu, gente? O Gustavo precisa disso, não. Eu não jamais vou fugir das minhas responsabilidades. Aí... Natural isso aí, né? Natural, Ele ok. quer ir para outro país. Você está com um mandado de prisão, na minha opinião, injusto, expedido contra você. Bom, eu vou me proteger. Eu vou para os Estados Unidos para tentar ganhar um tempo e meus advogados entrar com habeas corpus. Isso é a coisa mais natural, porque se estivesse no Brasil, a partir do momento que tem um mandado de prisão, qualquer policial que esteja com esse mandado pode efetuar a prisão. Sem moralismo de goela aqui. Eu acho que até todos... Se a gente tivesse essa oportunidade, tivesse esse recurso, essa estrutura lá... Quem não iria? Provavelmente numa situação parecida a gente recorreria ao mesmo movimento que ele fez. Não é crime isso. Mas vamos lá, a minha dúvida está aí, eu jogo para você, Pepe. Configura uma obstrução de justiça ou ele se evadindo das responsabilidades dele? Se ele tivesse sido citado e fugir, né, aí realmente eu acho que configura... mas pelo que eu entendi, ele foi citado depois. Ele foi para os Estados Unidos. Ele estava nos Estados Unidos quando ele foi intimado da decisão. Ou seja, ele não tinha decisão contra ele... para ir antes de ir para os Estados Unidos. Foragido que sai... mas ele não era foragido na época. Não comete crime. Ele não era foragido. Não, ele foge, mas não comete crime. Ele é preso e não responde por nada. Ele não era foragido na época, porque não tinha decisão para prender ele. Exatamente. Ele foi para os Estados Unidos, chegou lá, aí ele ficou sabendo de uma decisão que foi publicada. Mas ele fala no trecho da live que ele fez isso para preservar a família. Ele deixa bem claro. E fez muito deve bem. ter informação antes, vazou e tal. Então, um ponto aí do ponto de vista do Estado é que, bom, se alguém tem um mandado de prisão em aberto, é preciso ter alguma integração para que a pessoa não saia do país, né? Com passaporte. Mas não tinha. Ele chegou nos Estados Unidos? Não, sim, eu estou falando... Caso haja um mandado de prisão emitido contra alguém, a gente espera... pela eficiência do Estado brasileiro na defesa da sociedade, que haja um mínimo de integração, porque essa pessoa vai precisar passar pela imigração, pela Polícia Federal, vai apresentar passaporte. E, infelizmente, muitas vezes a gente vê a... Não era o caso. Não era o caso. Não, sim. Não tinha mandado. Não tinha mandado. Ele foi para os Estados Unidos, aí depois ele soube da decisão para prender ele. É importante, caso claro. tenha... Vamos lidar com um caso Mas concreto. havia rumores, né? Então, provavelmente por isso que ele foi. Para mim o que mais... Imagino que tinha outras pessoas aqui na nossa audiência com essa dúvida, mas é importante entender aí o enredo, as etapas e, enfim, como os fatos se deram de fato. Os fatos se deram de fato, enfim. Mas vocês entenderam? Que isso, bebê? Igual ele fala. Pelo menos eu percebi a tempo. Bom, mas enfim, é importante a gente se ater à sequência dos eventos em si. Agora, um ponto importante que o Mato colocou aqui, que vale a pena a gente ressaltar, para as pessoas entenderem, primeiro a polícia abre o inquérito, faz a investigação, aí se concluir que tem indícios, aí indicia as pessoas, vai para o Ministério Público, e o Ministério Público pode ou não pode entrar com a denúncia de acordo com o inquérito que a polícia elaborou. Boa. Pode, inclusive, pedir para a polícia fazer mais investigações. E ao que tudo indica em relação ao conflito da polícia com o Ministério Público de Pernambuco, o Ministério Público de Pernambuco não está alinhado com a polícia. Pelo contrário, ele está em dúvida, de fato, se há condições e provas definitivas
que poderiam incriminar o Gustavo Lima. Então, uma questão realmente que ainda está em aberto. Por isso que eu acho que ele não vai ser denunciado. Só para terminar, eu queria só fazer um elogio à barba do Mota. Mota com uma barba bonita, né? Olha! Eu tô até pensando em ir para Copacabana e andar com ele com os outros de Brumário debaixo do braço. Eu e Mota. Os outros de Brumário de Luiz Bonaparte. Pepe, eu sou um homem mandado pela mulher. A minha esposa determinou que eu ficasse uns dias com barba. Aqui estou eu cumprindo as ordens. Cumpra-se, né? Tá um look meio filósofo, arrojado. Sim, sim. Traz uma credibilidade a mais. Não que você precise, meu caro Mota, mas com certeza traz uma credibilidade a mais. Mas, repercutindo esse ponto que o PP trouxe, eu acho que vale a reflexão sobre: será que cabe à polícia, de fato, trazer essas informações a público, com coletivas de imprensa e todo esse aparato midiático, sem que haja sequer a concordância do Ministério Público a respeito do rumo das investigações? Eu acho que é uma questão relevante a ser refletida pela sociedade. Porque, por um lado, algumas pessoas podem dizer: ah, não, mas se alguém tiver costas quentes no Ministério Público, é importante que a polícia use da transparência para, inclusive, pressionar o próprio Ministério Público a avançar com a investigação. Por outro lado, a gente entra nessa de, pô, e quando que a polícia, eventualmente, quer simplesmente holofotes de um caso que não tem consistência fática? Então, eu acho que tem um equilíbrio aí, uma reflexão que a gente precisa fazer. Na minha visão, funcionário público tem que ser responsabilizado pelos próprios atos. Se fazem escarcéu sem ter indícios, isso deveria levar a consequências no bolso dos servidores. Assina embaixo, Mota. A partir das suas últimas conversas aí, como você bem mencionou, acionou alguns juristas aí, pessoal do teu entorno, que bate com a do terreno jurídico no qual todos nós estamos pisando? Sim, sem dúvida nenhuma, Marinho. Você sabe que eu tenho enorme respeito pelo trabalho da polícia, do judiciário, do Ministério Público. Então, a minha presunção é sempre de que está todo mundo fazendo o melhor possível. E eu também quero chamar a atenção para a responsabilidade da mídia, né? Da forma com a qual a gente traz as notícias, outros veículos, né, que colocam a história de uma forma que o leitor conclui, né, o espectador conclui imediatamente: esse sujeito é culpado, estava fugindo. E muitas vezes ele está simplesmente exercendo o seu direito. Todo mundo é inocente até prova em contrário. Ontem a gente noticiou no Pingos o caso de uma mulher acusada de sequestro, comprovadamente envolvida num sequestro, que foi solta numa audiência de custódia porque alegou ter sido maltratada pela polícia. Então, que país maluco é esse que a gente vive? Onde uma pessoa que ganha o seu dinheiro honestamente, é músico conhecido, tem endereço conhecido, tem família, é condenado já de cara numa história como essa, e uma sequestradora é solta. A gente tem que voltar para o normal. Marinho, será que isso é um adendo? Dois adendos. Fala com o Mota. Acabei de receber uma informação aqui de um delegado de polícia falando o seguinte, que ela foi solta para cuidar dos filhos. Só que ela tem um BO de abandono dos filhos. Como que não se investiga isso? Como se não se checa isso? Isso é absurdo. Já é absurdo você soltar um sequestrador. Mais absurdo ainda é você falar que é para cuidar dos filhos, sendo que ela tem um BO de abandono de incapazes. Aí não dá, né? Todos os criminosos foram soltos. É impressionante. Né? Não falha nunca. Parece que a favor do bandido. Exatamente. Desculpa. Não tem nenhum exagero. Pelo contrário, as provas vão se acumulando, caso após caso, em diferentes contextos, diferentes circunstâncias. A gente sempre acaba vendo essa boa vontade para com os bandidos aí, tá ok? Mas enfim, vamos em frente, porque não muita coisa pra gente repercutir ainda aqui no nosso Morning Show. 10 horas e 22 minutos no ponteiro. E olha só, vamos falar o que para alguns, com certeza...